a Deus, o irmão está quase a correr, hein, para vir aqui à frente. O Big Boss. Graças a Deus que muitas vezes nós sentimos atrasados de vir aqui dar ao Senhor, parabéns ao Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso. Amém. Eu estava ali sentado e eu pedi a Deus que o Senhor que me abrisse os meus ouvidos, que eu tenho aqui um ouvido que não ouço muito bem, há muitos anos. E é um grolho, não sei se os irmãos conhecem o que é um grolho. Um grolho que faz barulho nas paredes. E aquele está ali. Mas eu hoje estava aqui e disse ao Senhor, abra-me os ouvidos que eu possa ouvir, em nome falar, cantar o culto de louvor, porque às vezes ela está a falar e não estou a ouvir nada. E é um oco dentro dos meus ouvidos. Mas eu dou graças a Deus ao Senhor, que pedi ao Senhor e eu ouvi tudo o que a Noé me falou. Amém, aleluia. Ouvi. Muitas vezes a gente sente-se atrasados de ver glorificar o nome do Senhor. Mas, pronto, Deus sabe todas as coisas. Amém. Mas eu agradeço muito por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Porque se não fosse o Senhor, eu já não estava cá. O que tem acontecido comigo. Mas graças a Deus o Senhor ainda me dá a vida. Todos os dias, Ele promete que nos dá, foi à cruz, dar-nos vida com abundância. E salvação da nossa alma. Cura dos nossos corpos, perdoando os nossos pecados. Ele diz que nem cheio do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá. E eu estou tentando a viver segundo a palavra do Senhor. E disse, Senhor, todos os dias, na minha oração, e peço ao Senhor, obrigado, Senhor, pela mente que me tens dado. Eu quero viver segundo o poder do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não podemos viver. Mas com o Espírito Santo, somos mais que vencedores em nome de Jesus. E o Senhor diz, pedirei tudo o que tu quiseres e farei. O Senhor faz, não é quando a gente quer, mas Ele tem a sua hora certa de Ele fazer. E eu pedi a Deus, já há muitos anos, já há anos, Senhor, esperta-me na oração, que possa orar, clamar-te, porque o Senhor diz, clamai a mim que tudo farei. E eu creio nas promessas de Jesus. E então Ele tem-me despertado. Eu hoje, nesta manhã, não estou a dizer-me, mostrar. 6 horas da manhã eu estava a orar ao Senhor, fazer a minha oração como é de costume. E graças a Deus ao Senhor, que o Senhor tem-me despertado na oração, não vou para a minha cama sem orar ao Senhor, não me levanto que não oro ao Senhor, todos os dias da minha vida. E o Senhor tem mostrado as suas bênçãos sobre mim. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Então, Deus é fiel. Mais alguém que rapidamente quer dizer alguma coisa? A gente sabe que no domingo, à noite, quando a gente veio aqui, eu estava uma pessoa ali assentada atrás e eu tive que ir à casa de banho, e quando eu fui, o Senhor disse, olha, está aqui um homem, tu tens que orar por ele porque ele tem problemas. E depois eu fui ter com ele e a esposa dele disse, estás a ver? Eu disse, tu tens que ir lá à frente. Tu tens que ir, porque é que não fostes? Agora o pastor está aqui, o Espírito Santo disse a ele que tu estás com problemas. E eu perguntei, então qual é o teu problema? Ele disse, não, tenho a tensão muito alta e desde pequeno tenho tido problemas nas costas, não consigo virar assim. Então eu disse, bem, olha, eu fui à casa de banho, até na casa de banho Deus pode falar connosco. E eu
quando você estava lá, senti que devia orar por ti. Então eu orei por ele e, graças a Deus, ele na segunda-feira foi fazer testes, fez teste da atenção e o médico disse: eu não sei o que é que aconteceu, mas a tua atenção agora desceu muito. E ele acordou de segunda de manhã e agora já consegue mexer as costas e está curado em nome de Jesus. E nós damos graças a Deus. Houve aqui uma irmã, também tinha uma perna mais curta que a outra e oraram por ela e ela, a perna cresceu e essa própria pessoa que orou, também Deus operou nela porque ela também tinha um problema e a perna dela, as ancas estavam fora, mas Deus curou ela no domingo à noite. Então nós damos graças a Deus. Já vários outros testemunhos, como o nosso irmão, não é, Horácio disse, pessoas de fora é que estão a vir. Os de casa eu acho que estão todos curados, então não vêm ao culto, não é? Então veio uma senhora, ela tinha grandes problemas dos dentes e como os irmãos lembram-se, a minha esposa deu testemunho que ela tinha aquele problema e ela começou a declarar passagens e Deus tocou nela e ela até hoje não teve mais problemas de dentes. E ela no domingo à noite veio uma senhora que tinha que ir ter uma operação aos dentes, mas estava com muita dor no domingo à noite. E a minha esposa, como a fé dela já tinha crescido, eu disse que ela tinha que orar. E ela orou por essa pessoa e a dor e tudo que aquela pessoa tinha passou. Mas ela, como tinha um apontamento para o médico, foi fazer a operação e quando ela estava, o médico fez a operação e ele, o dentista, no fim dela fazer a operação, ele virou-se para ela e disse: olha, desculpa lá, mas tu agora vais ter muitas dores nos dentes. E ela olhou para ele e disse: não, eu não tenho nenhumas dores. Ele disse: não, tu tens que ter. Ela disse: mas eu não tenho. Ele disse: mas depois desta operação tu tens que ter dores. E ela disse: olha, desculpa lá, senhor doutor, mas eu não tenho nenhuma dor. Deus operou em mim, eu não sinto nada. Então, irmãos e irmãs, Deus ainda opera hoje. Ele é o mesmo. Para Ele o tempo não muda. Eu sei que a nossa irmã Marques também falou que, não sei se foi o domingo passado, não foi? Ou antes desse, que a nossa irmã veio, estava com dores de cabeça e durante o tempo do culto ela sentiu o poder de Deus e saiu daqui sem dores de cabeça. É como o nosso irmão, não é? Disse que estava aqui e disse: eu quero ouvir a Noémia a cantar. E Deus fez um milagre. Não sei há quanto tempo é que o irmão estava assim, mas como o nosso irmão diz, a seu tempo, quando nós confiamos na palavra do Senhor, Deus opera. Sexta-feira à noite, a minha esposa veio ter comigo e disse: olha, eu tenho aqui uma grande dor, eu não posso mexer o braço, ora para mim. E eu disse: olha, eu agora não estou a sentir, não estou assim num espaço que possa orar, eu vou orar mais logo, o que é. Mas depois eu adormeci, ela adormeceu e só no sábado de manhã eu acordei e durante a noite ouvi, não é, ela fazer barulhos e eu disse: ok, então a gente agora vai declarar as palavras do Senhor, as passagens, e a gente começou ali no quarto a declarar passagens do Senhor. E quando eu orei, ela disse que sentiu a presença de Deus e que a dor desapareceu. Mas depois ela disse: mas para ter certeza, eu hoje vou fazer limpezas na casa. Então foi buscar os escadotes e começou ali a trabalhar, a fazer.
Eu disse, então, ela disse, não sei, nunca trabalhei tanto. Depois do Senhor dar-me estas forças, agora eu parece que não quero parar. Então, Deus opera. Deus é bom. Nós é que temos que ter essa fé e declarar a palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, eu queria só compartilhar algo que eu falei no culto inglês, mas quero enfatizar em Gênesis 32, com licença. Gênesis 32, versículo 25 e 26. Ok? Gênesis 32, versículo 25 e 26. Quantos irmãos conhecem esta passagem? Que Jacó estavam a lutar com um anjo, há pessoas que dizem que é Deus, e ele estava a lutar e ele não conseguia, este anjo não conseguia prevalecer contra. Ele tocou-lhe na coxa e o que é que aconteceu? Ele ficou coxo. Mas versículo 26 diz o quê? Disse o homem, deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir se me não abençoares. Quantos de nós aqui queremos ser abençoados por Deus? Quantos de nós aqui queremos ser abençoados por Deus? Há ali um irmão que está a levantar até as duas mãos e está a fazer assim, não é? Mas Jacó, o que é que ele teve que fazer? Ele teve que lutar, ele teve que agarrar-se a este homem e dizer, eu não vou deixar-te até que tu me abençoes. Quantos de nós aqui é que lutamos para ser abençoados? Quantos de nós aqui pomos esforço? Não é? A nossa irmã Lúcia, graças a Deus, ela tem estado a lutar conosco e ela vem ao culto de oração e está sempre a dizer, eu estou na expectativa que o meu esposo venha ao culto. E a gente está a lutar. Mas há pessoas que fazem uma oração e depois não lutam. Mas ela tem estado a lutar connosco e ela em casa tem lutado, não com o marido, acho, mas em oração. E graças a Deus, ele, no domingo à noite, ele estava aqui no culto. Ele tomou um passo. A nossa irmã São Manso também tem estado a pedir para o marido dela, ele não quer vir, não queria vir, não quer. Ela infelizmente também, não é? Hoje não está aqui por algum motivo, mas ela também tem vindo na quinta-feira e luta. E Deus responde. Mas às vezes eu fico espantado que pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem vir aos cultos, não querem, eu quero ser curado, mas tens que vir domingo à noite, não posso, estou com medo, está muito escuro, está isto. Mas aquela mulher com fluxo de sangue, a palavra do Senhor diz que pela lei ela não podia sair de casa, ela não podia tocar em ninguém. E a Bíblia diz que ela perdeu os recursos todos, ela não tinha dinheiro, não tinha tudo, mas ela disse, se eu somente puder tocar nas vestes de Jesus. E ela tomou um grande risco, porque se os sacerdotes vissem ela, porque eles sabiam que ela tinha esse fluxo, por quanto tempo é que ela tinha?
12 anos. Eu sei que há aqui muitas senhoras que estão aqui. Imagine todos os dias ter um fluxo de sangue. Os homens estão a olhar para mim e não percebem nada, não é? Que eles não sabem o que é sofrer um fluxo de sangue. Mas imagine sempre ter... E pela lei, ela não podia sair de casa, porque se eles vissem ela, eles iam apedrejar ela. Porquê? Porque qualquer pessoa que ela tocasse, essa pessoa estava amaldiçoada. Mas a Bíblia diz que ela foi aos médicos, ela perdeu o dinheiro todo. Imagine, ela não podia casar, ela não podia ir à igreja por causa daquele problema. E todos conheciam ela com esse problema. Mas o que é que ela fez? Ela disse que não, eu vou, se eu puder só tocar nas vestes de Jesus. E a gente sabe que ela tocou, e a Bíblia diz que ela quase que depois fugiu. Mas naquele momento que ela tocou, ela sentiu algo vir sobre ela. E a Bíblia diz que ela já sabia. A gente não sabe, talvez ela sentiu o fluxo parar, sentiu que já não tinha nada, e ela, talvez como um cãozinho com, não é, o rabinho entre as pernas, ela diz, deixa-me sair já daqui. Mas os irmãos sabem que pela lei, quando a pessoa é curada, tinha que ir ter com um sacerdote para ele declarar publicamente, esta pessoa está curada. E depois dele declarar que está curada, ela ia ser aceita pelo povo. Então o que é que ela faz? Ela pensa e começa a fugir. Mas Jesus, como ele era um sacerdote, ele chamou ela e publicamente disse, eu sei que saiu poder dentro de mim. E até os discípulos disseram, mas Senhor, como é que tu podes estar a perguntar que saiu poder? Há aqui tantas pessoas a tocar em ti. Os irmãos sabem que às vezes quando eu oro por alguém, eu sinto que essa pessoa recebeu a cura. Há algo dentro de mim que parece que sai. E eu sei que essa pessoa foi curada. Porquê? Porque o poder de Deus que está em mim entra nessa pessoa. E Jesus disse, alguém tocou meus discípulos, talvez a falar entre os outros, Jesus deve estar louco. Como é que ele pode estar? Mas Jesus, pois, não deixou ela daquela maneira, porque se ela voltasse e as pessoas começavam a falar mal dela, ela talvez até voltava a essa situação. Mas Jesus declarou que ela estava sarada. Totalmente. E ela agora já podia casar-se, já podia... Imagine, ela nem podia estar com os pais, se ela tinha pais, não podia visitar os pais, os irmãos, porque ela tinha aquele fluxo. 12 anos. 12 anos. Agora, quantos de nós aqui somos crentes e a gente às vezes tem receio de declarar, eu sou abençoado? Se eu perguntasse aqui aos irmãos e às irmãs, quantos de nós, não importa a situação que nós estamos a passar, a bênção de Deus não é dependente daquilo que a gente está a passar. A bênção de Deus já nos foi dada, nós é que temos que apropriar essas bênçãos. Às vezes a gente tem receio de declarar quando a gente está em casa, a dizer, os meus filhos são abençoados em nome do Senhor. Eu sou abençoado. Tudo aquilo que o Satanás roubou, o Senhor vai-me abençoar. Eu vou recuperar tudo aquilo que o Senhor... A gente tem receio. Nós devíamos declarar todos os dias. Os irmãos e as irmãs que estão aqui, o mero caso que estão aqui, é uma bênção. Os irmãos sabem que
há 2 pessoas a morrer cada segundo. Cada segundo. Já morreram 2 pessoas. 2 pessoas morrem. Talvez algumas pessoas aqui estão a dizer, eu gostaria antes de morrer. Mas quando a gente pensa assim, é porque a gente não declara que somos abençoados. A gente não declara o Salmo 91. A gente não declara que eu vou cumprir os dias que Deus ordenou sobre a minha vida. Eu não vou não vou morrer antes do meu tempo. Talvez tenha uma dor aqui, talvez... Mas Jacó teve aquela dor, porquê? Porque ele disse, o Senhor vai-me abençoar. Porque ele não tinha a bênção. Esaú é que recebeu, mas ele lutou e disse, eu quero. E às vezes a gente fica cansados de lutar, mas Jacó lutou e disse, eu não vou perder esta bênção. Os irmãos sabem que a palavra do Senhor é clara, que nós somos abençoados. Por que é que nós somos abençoados? Por quem é que nós somos abençoados? Se a gente for no livro de Gálatas 3, versículo 13 e 14. Gálatas 3, versículo 13 e 14. O que é que diz aqui? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Como é que ele se fez maldição por nós? Como é que ele se fez maldição por nós? Através da cruz. Então eu quero perguntar uma coisa. Jesus, ele era perfeito. Jesus era perfeito. Este grupo aqui disse amém. Aquele grupo está um bocado calados. O irmão consegue ouvir lá atrás? Ok. Então Jesus era perfeito. Ele tinha pecado. Certeza. Então, como é que ele pagou por os nossos preços, os nossos pecados, se ele não tinha pecado? Se ele não tinha pecado, como é que ele pôde pagar o preço? Porque só uma pessoa com pecado é que podia pagar o preço. Mas Jesus pagou o preço. Como é que foi? Se ele não tinha pecado, se ele era inocente, se ele não pecou, se ele não fez nada. Eu li agora mesmo. Na Bíblia declara que quando uma pessoa punha-se numa cruz, pela lei ele já era amaldiçoado. Então ele foi amaldiçoado. E aqui a Bíblia diz o quê? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ninguém disse amém. Só uma irmã aqui disse thank you, Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Há pessoas aqui, eu sei que não é nesta igreja, irmão Pereira, mas há pessoas que dizem, eu sou amaldiçoado. Olha para isto que está-me a acontecer na minha vida. Isto deve ser um cuscuz, ou alguém fez qualquer coisa. Alguém lá em Moçambique, irmão, fez qualquer coisa e eu agora estou amaldiçoado. Então o irmão não conhece isto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A Bíblia nos diz que Satanás já não tem força, vamos lá dizer. Jesus venceu ele sobre a cruz e roubou ou tirou todas as armas dele. Então, se ele não tem armas, por que é que a gente está com tanto medo? Ele foi criado, Deus criou,
Porquê? Porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for... Então, naquele ponto que Jesus foi e pôs-se na cruz, eles declararam ele maldito. Então ele não tinha pecado, mas porque ele teve que ir sobre a cruz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então um homem inocente, um homem sem pecado, um homem perfeito, logo que ele pôs aqueles pregos, eles disseram, este é maldito. Então aí, Satanás já não tinha nada contra Jesus, porque a lei disse que Jesus era maldito, porque ele estava na cruz. Estão a perceber, irmãos? E agora, o que é que diz o versículo a seguir? O versículo 14 diz o quê? Para que os judeus... Certeza, irmão? Não é judeus. Quem são os gentios? Diga à pessoa ao seu lado, o irmão é judeu ou é gentio? Nós somos gentios, nós não devíamos... O que é que diz? Para que os gentios... a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebemos pela fé. Então a bênção devia estar sobre nós. Nós devíamos dizer, não, aquilo que está a acontecer na minha vida, isto não é a maldição. Satanás vem para matar, roubar e destruir, mas Cristo nos dar vida, e não só vida, mas vida com abundância. Então, quando a gente está a sentir assim, nós estamos a aceitar aquilo que Satanás está a trazer. Deus quer nos abençoar. O que é bênção? Os irmãos sabem que 5 a 10% do mundo que tem um telhado, tem água quando vai à torneira e água para beber em casa, são chamados os ricos do mundo. Sei que aqui em Joanesburgo às vezes não há água. Mas quantos irmãos e irmãs aqui têm um teto sobre a sua cabeça? Quantas pessoas aqui têm um teto? Algumas pessoas não sabem. Quantos, quando abrem a torneira, têm água a correr para beber ou talvez para lavar-se? Alguns não sabem, não têm certeza. Os irmãos sabem que nós somos abençoados. Eu sei que talvez alguns estão a batalhar porque o governo ainda não arranjou isto ou aquilo, mas a gente foca às vezes no pouco que temos ou não temos. Talvez é um bom tempo de dizer graças a Deus que eu tenho água. Graças a Deus que eu tenho uma cama e não é uma tábua, não é uma pedra. Eu sou abençoado. Eu sei que as irmãs têm que dizer abençoada, não é? Mas eu sou homem e não posso dizer abençoada. No inglês, blessed não é feminino ou fêmea ou macho, é blessed. Somos todos abençoados. Então, se eu disser abençoado, as irmãs podem dizer o que quiserem, mas nós somos abençoados. Às vezes a gente olha para aquilo e não pensamos que há pessoas lá fora que não conseguem, têm que andar quilómetros e quilómetros. Há aqui irmãos e irmãs que talvez tiveram essa experiência. E ainda têm. Há pessoas que têm que andar ou para o rio, ou têm que... Mas nós que temos uma torneira e podemos... Nós somos abençoados. A gente pode ir a pé, ir a um café, comprar uma coisa para comer. Há pessoas que não podem fazer isso.
Há pessoas que estão a morrer porque não têm comida. Às vezes a pessoa vê pessoas assim na Etiópia e lugares assim que a mãe já nem tem leite porque ela não tem líquidos e aquele bebê, coitado, está ali a chupar, mas ele é pele e ossos. E os abortos já estão ali à espera dessa criança morrer. E a gente que tem, a maioria de nós, talvez até temos carros, temos transporte, podemos andar. A gente que pode andar até com muleta, a gente reclamamos, mas até que a gente vê uma pessoa com cadeira de rodas que talvez tenha outros problemas. Será que a gente dá valor àquilo que a gente tem? Será que quando a gente está a comer aquele prato, seja de bacalhau ou seja de batata frita com bife, que a gente diz, Senhor, há pessoas lá fora no mundo que não conseguem ter isto que eu tenho. Eu sou abençoado. Se a gente for voltar aqui a Gálatas, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão. Deus declarou a bênção sobre Abraão e disse que ele ia ser multiplicado, que ele ia ser rico, que ele ia reinar. Deus falou sobre isso a Abraão, mas diz, para que os gentios viesse a bênção de Abraão. Nós não devíamos ter recebido a bênção, mas Deus está a dizer sobre, ou através de Abraão, através de Jesus, nós todos recebemos essa bênção. Os irmãos sabem que havia um concerto entre Deus e Abraão. Vou chamar o irmão Jacinto. O irmão pode vir aqui rapidamente. Os irmãos sabem que quando Deus falou com Abraão, houve um concerto que Deus fez com Abraão para implementar em Gênesis 15, a gente pode só ver lá, não vamos ler, mas Gênesis 15, o irmão fica cansado ou pode estar de pé? Não, eu não quero que o irmão... Então, havia um concerto entre Abraão, Deus e Abraão. Eu vou ser Abraão. E nesse concerto havia algo que acontecia entre Deus e Abraão. E a gente vê em Gênesis 15 que quando houve esse concerto, Deus fez Abraão dormir. E o que acontecia é, eles agarravam no animal, cortavam esse animal em 2 pedaços e punham, o irmão ali Marcos consegue ver? Punham esse animal entre eles. Podia ser pombas, podia ser um cordeiro. Cortavam e punham uma parte ali e outra parte ali. E depois havia um concerto que eles declaravam e faziam. E a primeira coisa que eles faziam é... eles trocavam os casacos. Eu trouxe este casaco porque está mais quente. Então, o irmão tem que tirar o casaco. Não se preocupe que eu não vou ficar com o casaco, não é? Então, eles trocavam o casaco. A gente pode ver até em 1 de Samuel, houve um concerto entre Jonatas e Davi, que eles trocaram os casacos.
Agora, se a gente pensar na palavra do Senhor, no Novo Testamento, onde é que houve uma troca de casacos? O irmão está a dizer que não. Mas o que é que Jesus disse a nós? Disse, vem a mim. E ele disse, entrega o teu fardo, que é pesado, e eu vou-te dar. Então Deus, através de Jesus, trocou connosco e disse, não é preciso tu levares esse casaco pesado. Eu tinha um casaco pesado e eu dei a Deus, a Jesus, e Ele disse, agora tu tens o meu casaco que é leve. Devias ter... Então, quando Satanás olha para si e para mim, quem é este casaco? De quem é este casaco? É de Deus, porque ele é Deus, simbolicamente. Então, quando Satanás olha para mim, ele não vê Abel, ele vê Jesus. Quando ele olha para mim, ele não vê o Abel, ele vê que pelas suas pisaduras ele foi sarado. Ele está a olhar para mim. Quando eu expulso demónios, ele não vê o Abel, ele vê o poder de Deus na minha vida, porque eu agora tenho o fardo, a roupa. Lembram-se que quando Davi foi lutar com Golias, o que é que Saul disse? O que é que ele fez? Ele disse a ele, toma aqui o meu equipamento, a minha roupa, veste. Porque é que ele estava a dizer? Porque a minha roupa e o meu fardo é para te dar proteção. Quando tu puseres esta roupa, vais conquistar Golias. Mas o que é que Davi disse? Não, eu não quero isto. Isto é teu. Porque ele sentiu que aquilo... Mas quando a gente vem a Jesus, Ele dá-nos o fardo dele que é leve. E se a gente está a reclamar e a dizer, eu estou tão cansado, eu tenho tantos problemas, onde é que está Jesus? Eu estou a sofrer tanto. O que é que a gente está a dizer? A gente está a tirar o casaco de Jesus e está a dizer, o teu casaco não chega. Os problemas que eu tenho são tantos problemas que Jesus, tu não pagaste por mim na cruz. Leva para trás o teu casaco. E depois, a outra coisa que eles tinham que fazer é mudar o cinto. Não sei se as suas calças caem quando o irmão tira o cinto. As minhas não caem. Eu não quero ter aqui problemas de cair as suas calças, irmão. Eles mudam o cinto. Trocam o cinto. Por que é que eles trocavam o cinto? Porque na Bíblia, quando eles tinham um cinto, eles tinham uma espada. Eles tinham uma... Desculpa lá, o irmão pode... Então, eu como era pirata e pecador, quando eu vinha a Jesus, eu trocava e dava a ele a minha espada, e Jesus levava a minha espada, e eu levava o escudo de Jesus. Onde é que isso está na Bíblia? Efésios 6, havia uma troca. Quando as pessoas veem a mim agora, o que é que eles veem? Para aqueles irmãos, o que é que está aqui? Um leão. Quem é um leão? Judá. Então, quando eu vou batalhar, de acordo com a palavra do Senhor, em 2 Coríntios 10, 4 a 6, o que é que diz lá? A gente não vai ler tudo? O irmão está ok? Ok. Não, eu só não quero... O que é que diz?
Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em nós. Para quê? Então, quando eu vou lutar, há uma troca. Eu agora tenho a arma, a espada, que é o quê? De acordo com a palavra do Senhor, de acordo de Hebreus 4:12, o que é a minha espada? Hebreus 4:12, o que é que diz lá? O que é que diz? Hebreus 4:12. Okay, se alguém tiver, pode ler. Ok, é essa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e espírito e das juntas e múdulas e até apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Então, quando eu tenho a espada, de acordo com Efésios 6, e este versículo, eu tenho a vida. Eu tenho uma espada que consegue cortar e resolver os meus problemas todos. Porque não é a minha espada, é uma espada de Deus. Há uma troca e neste concerto que Deus fez com Abraão, Deus está a dizer, agora eu vou te proteger, eu vou estar contigo, nunca te vou deixar nem desamparar, eu vou lutar as tuas batalhas, eu vou interceder por ti, eu vou estar sempre a lutar por ti. Mas quando a gente agora quer dar para trás como crentes e a gente começa a lutar outra vez com a nossa boca. Ai, os meus problemas. Ai, eu estou a sofrer tanto. A gente está a falar com as nossas palavras. O inimigo, que é um pirata, ele vem, ele agarra nas nossas palavras e diz, agora já não podes vencer, porque a palavra de Deus diz o quê? Maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Deus é maior. Ele é maior que o nosso problema. E a palavra do Senhor diz que Ele luta por nós. A palavra do Senhor diz que Ele vai diante de nós. As armas que nós temos, Deus quer lutar. E depois eles cortavam um animal. E eles punham um animal assim. E agora eles viravam-se assim, costas a costas, punham-se. E a gente vai fazer mais ou menos um número 8. O irmão vai ir assim e eu vou ir assim. O seu cinto ou o meu cinto caiu. Então a gente estava assim e a gente fazia um número 8. Então o irmão tem que andar assim e fazer um círculo. E eu fazia assim. Entre o animal, fazia um 8. E eu olhava para essa pessoa e dizia, que Deus faça a mim o que eu fiz a este animal. Se eu pecasse e não fizesse o concerto pela lei, Deus podia me matar. Mas agora a minha pergunta é, quem é que foi o sacrifício por nós? Que já não é preciso pagar o preço por causa dos nossos pecados. E os irmãos sabem que o número 8 é o número que os judeus sabem que no 8º dia eles circuncisam as crianças. Porquê é que é no 8º? Porque eles creem que o número 8 quer dizer que a pessoa entra no nível espiritual. 8 quer dizer o concerto entre o meu filho e Deus, e a gente está a circuncisar ele como se fosse, a Bíblia diz, Paulo disse, não vamos circuncisar, mas o nosso coração. Quer dizer que é um
um ato espiritual, o número 8. É por isso que eles andavam e viravam, faziam o número 8 e olhavam um para o 8 e que Deus faça a mim o que eu fiz a este animal, se tu não obedeceres. A seguir, o que eles faziam é, eles levantavam as mãos deles. O irmão pode pôr isto aqui embaixo, o cinto. Guarda a espada, guarda a espada. E eles cortavam a mão direita, faziam sangue, e eles levantavam para mostrar o sangue na mão. Quem é que cortou a mão dele para ter sangue? Em Salmo 17, versículo 7. Eu creio que ainda posso acabar. Salmo 17, versículo 7. Isto é uma promessa do Senhor. Salmo 18, versículo 35. Salmo 18, versículo 35. A tua mão direita me sustém e a tua clemência me engrandece. A tua mão direita. Então, quando eu cortava, eu estava a dizer, eu tenho este concerto contigo. E houve uma pessoa que também cortou a mão dele. Jesus cortou quando os pregos entraram na mão dele e o sangue caiu. A tua mão direita me sustém. Nós devíamos dizer, Senhor, a tua mão direita me sustenta, Senhor. A tua mão direita me sustenta. E depois eles agarravam na mão direita e eles misturavam o sangue. Queria dizer que o meu sangue agora entrou em ti e o teu sangue entrou em mim. Quem é que é o sangue que nos purifica? Qual é o sangue que nos purifica? O sangue de Jesus Cristo. E depois, o passo a seguir, o quinto passo, é eles trocavam o nome. Os irmãos sabem porque é que as mulheres, quando são virgens, elas depois, quando são íntimas com o esposo, há um verter de sangue. Porquê? Porque isso é um concerto entre essas duas pessoas. Um concerto. E o que é que acontece quando as pessoas casam? O quinto passo é elas trocam o nome. Então a minha esposa recebeu o meu nome. Ela era Pérez Esteves, agora é Pérez. Ou Esteves Guerreiro, digo. E quando eles faziam esse concerto, eles trocavam o nome. Nós, que éramos pecadores, agora, através do concerto que Jesus fez na cruz, somos chamados filhos de Deus. Ouçam bem, irmãos. Filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus.
E depois, quando eles trocavam nomes, eles agarravam nisto e faziam assim para ficar uma cicatriz. Houve um missionário que tinha 52 cicatrizes no corpo dele. Cada vez que ele entrava em África e ele encontrava um rei, ele fazia um concerto com esse rei e as pessoas conheciam a cicatriz daquele rei e não matavam ele por causa disso. 52. Irmãos, lembram-se que quando Jesus veio a quem? Ele perguntou a ele, será que és tu? E o que é que Jesus disse a ele? Põe os dedos aqui nas minhas mãos. Há uma cicatriz que há aqui e nós agora temos essa cicatriz. Quando o inimigo vem para atacar-se, a palavra do Senhor diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há uma marca no nosso corpo que a gente podemos declarar, eu sou filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. E a palavra do Senhor diz que em Filipenses, o sétimo passo, há mais só 1 e 2, depois eu vou terminar. Filipenses 4:19, a segunda coisa que eles faziam era, havia um termo do concerto. No concerto eles diziam, eu vou te dar isso e tu vais me dar isto em troca. E eles falavam em conjunto e havia um concerto. Filipenses 4:19 diz o quê? Leia, irmã. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus tornou-se pobre para ele ficar rico. Então, neste concerto, os teus problemas financeiros agora são meus. E os meus problemas são teus. E Deus não tem falta. Deus não precisa de recursos porque Ele é dono de tudo. Então Deus disse, o teu problema financeiro eu posso resolver. Porquê? Meu Deus vai suprir todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Em quem? Em Cristo Jesus. Cristo mostra a cicatriz e diz, olha, aqui o nome que eu tenho é o nome que é sobre todos os nomes e esse nome é Jesus. E depois, para completar, eles tinham um jantar, um almoço que eles tomavam juntos e trocavam os alimentos. Quem é que fez isso? Jesus, antes de morrer, ajuntou-se com os discípulos. Ele teve a última ceia. Ele disse, está aqui o pão e o sangue. Nunca fazei isto em memória de mim. E depois disso, a última coisa que eles faziam, eles deixavam um símbolo desse concerto. É por isso nós, como pentecostais, já não temos Jesus sobre a cruz, mas nós temos o símbolo daquele concerto. Irmãos, irmãs, Jesus pagou o preço e ele teve um concerto e ele está a dizer que tudo o que é meu é seu. Todas as riquezas, todas as necessidades que os irmãos precisarem, Deus, obrigado, irmão. Vamos dar uma salva de palmas, ele é um grande ator. Isso é
basicamente o alinhamento do Velho Testamento e o Novo para dizer: há um concerto que vocês não podem esquecer. E há uma cicatriz na mão de Jesus. E como a nossa irmã diz, quando a gente põe a armadura de Deus, isso é a troca que a gente está a fazer. E estamos a dizer: eu não estou a lutar esta batalha, mas Jesus está a lutar por mim. Ele vai providenciar. Ele vai me proteger. E para terminar, Hebreus 13, versículo 5 e 6. Hebreus 13, versículo 5 e 6. Hebreus 13, versículo 5 e 6. Quem pode ler, irmã? Então vamos só pôr de pé para terminar. E se a gente tiver, podes deixar aquele versículo, aqueles 2 versículos. Se a gente tiver uma Bíblia, eu sei que hoje em dia há pessoas que usam um telemóvel. O irmão pode-se não assentar, mas podes, porque agora estamos de pé, não é? Vamos agarrar na nossa Bíblia. Se tiverem, se não tiverem, não faz mal. E vamos todos ler ali, começando porque ele mesmo disse. Vamos todos ler em conjunto e vamos agarrar na nossa Bíblia assim e levantar-se e vamos todos ler em conjunto. Porque ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei, de modo que com plena confiança digamos: o Senhor, não temerei o que fará o homem. Irmãos, vamos agarrar na nossa Bíblia e dizer: eu sou abençoado por aquilo que Jesus fez por mim. Não vou temer o que o homem possa fazer a mim. Eu sou abençoado. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém. Até domingo, se Deus quiser. Ou, não sei, a gente quinta-feira, talvez por causa das férias, não vamos ter o culto de oração, porque eu sei que há irmãs que planeiam a vida, mas eu depois já hei de mandar uma mensagem. Deus abençoe. Obrigado por estarem aqui.